O Estrelando só está começando. Hoje você confere a segunda parte da entrevista sobre karma com o professor Milo Quadros, que fez muito sucesso a semana passada. E logo depois, dicas do Estrelando. Não saiam daí. Dando continuidade à entrevista da semana passada, meu entrevistado é Milo Quadros, ele que é do signo de Áries, tem ascendente em Escorpião e a lua no signo de Virgem. Estamos falando sobre karma, estamos gravando aqui no Centro Budista Kadampa Lanrim. Falei corretamente? Perfeito. Eu estava aqui treinando em algumas horas antes, se eu falava certo, se eu falaria certa a pronúncia ou não, mas tudo bem. No programa anterior, eu terminei te perguntando a respeito de, numa encarnação, você desencarna homem e reencarna como mulher, ou ao contrário, desencarna mulher e reencarna como homem. Eu cheguei a perguntar para você se a pessoa traz vestígios de um caráter masculino para outra, de uma característica feminina para outra, até podendo estar associado à homossexualidade ou bissexualidade. Como que é visto isso pelo budismo? Eu acho que a morte é a separação definitiva do corpo e da mente. Então é um processo onde todo aquele karma daquela vida ele se esgota e agora vai amadurecer novos potenciais kármicos. Então, se amadurecem potenciais kármicos da pessoa ter tendência ao homossexualismo, isso aqui, então esse é um karma novo que amadurece, mas não é pelo fato dele ter sido homem na vida anterior e agora ter renascido como mulher. Acho que não tem uma continuidade. Não existe nesse sentido, essa porque a morte foi a separação definitiva. Acabou aquele karma dele ser homem, e agora amadureceu um karma dele renascer num corpo de mulher, por exemplo. Existe possibilidade, então, de você saber se você terminou aquele karma que você vinha cumprir? Por exemplo, você citou anteriormente, no programa anterior, que uma pessoa que acaba com a vida de outra rapidamente, ela pode ter um karma, reencarnar e viver tão pouco quanto aquela pessoa viveu, porque ela tirou a vida de alguém. Então, é uma reação de uma ação que ela havia feito, correto? Então, assim, existe como você saber se você cumpriu aquele karma ou não? Quando você experiencia o efeito, todas as vezes que você experiencia, tem uma experiência, qualquer que seja ela, é um karma que está amadurecendo e está se extinguindo. Depois é outro e outro. Cada experiência é o amadurecimento de um karma. Mas você nunca vai saber se você cumpriu ou não aquele karma. A própria experiência está mostrando que aquele karma já se esgotou. Que pode você ter feito uma outra ação semelhante, ter um novo karma para experienciar uma ação, ter uma experiência parecida com aquela, Entendi. Novamente. Milo, e o tempo? O tempo da reencarnação? Por exemplo, qual é o tempo que, quando você desencarna, você tende a reencarnar? Qual é a visão budista disso? A visão budista é que quando a gente morre, a gente vai para o estado intermediário, que a gente chama de bardo. É o estado bardo, entre uma vida e outra. E, normalmente, o ser do bardo, ele vive até 49 dias, quando ele renasce. Então, vamos lá. Você faleceu, você desencarnou, e até você reencarnar, você fica nesse período 49 dias? Isso. Até a próxima reencarnação? Normalmente, até 49 dias. Todo mundo passa por essa experiência? Todo mundo vai para o bardo, morre, vai para o estado intermediário, e dali para a próxima vida, renasce na próxima vida. Você, pela visão budista, você tem como escolher a família que você vai nascer? Por exemplo, eu quero voltar nessa família, eu quero ter esse como pai, como mãe, para eu poder passar ou me redimir das coisas que eu fiz na vida passada? Então, existe essa inteligência cósmica, essa pergunta que se faz? Pessoas que têm muito controle da mente, que têm uma mente muito positiva, virtuosa, têm muitas realizações, elas têm esse controle, elas conseguem controlar o processo de morte e renascimento. Mas tem que ter realizações muito, muito avançadas. Pessoas comuns, né, que não têm esse grau de desenvolvimento espiritual, elas não têm nenhum controle de nenhum tipo de experiência. Elas não escolhem, as coisas simplesmente acontecem como efeito do karma. Elas são levadas, a gente fala, pelos ventos do karma para a próxima vida ou para as experiências ao longo da vida. Ou seja, são levadas aleatoriamente, então? Não aleatoriamente, é o amadurecimento das ações que elas fizeram no passado. Então, de acordo com o karma. Mas elas não têm nenhum controle disso, a gente não tem controle. Uma pessoa que medita, uma pessoa que reflete, uma pessoa que
pratica meditação, yoga e tal, essa pode ter, de repente, mais facilidade para isso? Então, se a gente tem muito controle, né, da mente, a gente consegue, né, controlar a mente de uma forma muito poderosa, sutil. Como que é controlar a mente? Estou fazendo perguntas bem simples para você. Ter muita consciência, manter-se consciente durante o processo de morte, por exemplo. Então, a pessoa tem tanto controle da mente que ela consegue ficar consciente quando ela dorme, a mente dela fica muito sutil, que é o que acontece na hora da morte, e depois volta a mente ficar mais densa. Então, ela percorre todo esse processo da mente densa ficar sutil e voltar para a mente densa. Então, ela tem maior controle. Mas isso não precisa de um trabalho de mentalização, Então, um processo de desenvolvimento pessoal? Então, é preciso praticar muita meditação, né? Tem muitas realizações, familiarizar a mente com muitos estados mentais virtuosos para a mente ficar serena, controlada, e você desenvolver sabedoria, você ter consciência das coisas, usar sua mente para perceber tudo isso com clareza, né? E ter controle. Tenho mais perguntas, vou deixar para o segundo bloco, tá bem? Perfeito. Já estamos de volta. Seu condomínio é associado ao sindicato? Verifique lá no seu demonstrativo se você paga contribuições, porque é importantíssimo estar presente ao sindicato, contribuir com ele financeiramente para que nós possamos continuar oferecendo os melhores serviços dentro dessa área, civil, trabalhista, parte de ajudar você a resolver conflitos. E de brinde, nesse mês agora de janeiro, você vai receber, associando ao sindicato, uma cópia do manual. Basta que compareça lá ao sindicato, você síndico, com a sua ata de assembleia, e fazendo a inscrição, sendo aprovada, você já leva o manual. Até lá! Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado é Milo Quadros, estamos falando sobre karma. Milo, o que é karma, o que é dharma? Então, o karma é uma palavra em sânscrito que quer dizer ação. Então, todas as nossas ações, sejam de corpo, fala e mente, produzem experiências, resultados. Esses resultados são as nossas experiências. Isso é o karma. Então, as nossas ações, elas nos condicionam a ter certos tipos de experiência, né? O dharma, no budismo, é a prática dos ensinamentos de Buda. Então, é uma prática espiritual que vai nos libertar do condicionamento kármico, nos levando à felicidade, à paz interior, a ter uma mente controlada, desenvolver amor, compaixão. Isso é o dharma no budismo. Como se faz isso? Então, através da meditação, nós podemos nos concentrar em estados mentais pacíficos, virtuosos e ficar nos acostumando com isso. Você simplista, por exemplo, então seria eu pensar positivo? Por exemplo, pensar positivo é um exercício que você faz. Sim. Se você pensa positivo e a sua mente fica positiva, você fica muito consciente do que você está pensando, você pode parar de pensar e ficar se acostumando com esse pensamento, esse estado mental positivo, essa sensação positiva. Por exemplo, como amor, um desejo que as outras pessoas sejam felizes, por exemplo. Você está consciente disso, você não precisa ficar pensando. Você pensa para desenvolver esse bom coração, esse amor, e aí meditar significa simplesmente ficar tranquilo, focando nisso, se acostumando com esse estado mental, para que a sua mente e o amor elas se tornem cada vez mais misturadas, fique mais íntimo isso. Então, assim, a prática da meditação te leva a esse caminho mais facilmente. Ela ajuda bastante. Aqui no centro budista, vocês praticam a meditação. Aqui não é a base de tudo é a meditação. Tudo que a gente faz tem meditação. E para praticar meditação a gente dá ensinamentos, ensina como meditar, como fazer as diferentes meditações. Então o centro é isso. Milo, voltando um pouquinho no karma, o Brasil, ele tem um karma? Então, as pessoas do Brasil, né, todo mundo tem o seu karma individual e a gente tem o karma coletivo. Então o Brasil, que a gente chama de Brasil, né, é um conjunto de pessoas e tem o karma coletivo dos brasileiros. O tempo todo está amadurecendo. E nessa fase que nós estamos vivendo do Brasil, o que você poderia indicar para as pessoas nessa fase? O que elas deveriam fazer, agir ou pensar?
Então, em fases difíceis, de grande conflito, de inquietude, assim, a gente tem que ter muita calma para analisar a realidade, as coisas com lucidez, para a gente poder, então, fazer ações adequadas a essa situação, não é? Resolver de uma maneira positiva, boa, para não criar mais karma negativo e no futuro ter que experienciar tudo isso de novo. Deus, qual é a visão que vocês têm de Deus? Deus é algo um pouco abstrato. Se você observar, cada pessoa tem uma noção de Deus. Então, tem certas noções de Deus que se assemelham muito a como a gente entende Buda. A gente entende Buda uma pessoa com muitas realizações espirituais, completamente realizada, extremamente bondosa, compassiva, que só ajuda os outros. Se você entender Deus dessa maneira, é bem parecido com o que o budista entende de Buda. Você tinha me falado anteriormente, não chegamos até a conversar durante o programa, nem no primeiro nem no segundo bloco, mas a respeito de reencarnar, você pode não reencarnar aqui, ou você pode também reencarnar de diversas outras formas. Fala um pouco sobre isso. Isso. Segundo o budismo, nós podemos renascer de diversas maneiras. Todos os seres estão renascendo de acordo com o karma, que amadurece na hora da morte dele, que tem a ver com as ações que essas pessoas fizeram. Então, os animais renascem como animais por causa do karma. Então, um ser humano pode renascer como animal, um animal renasce como ser humano, e assim por diante. Tem vários lugares para a gente renascer. Nesse ciclo de vida impura que a gente chama de samsara no budismo, tem vários tipos de renascimento, e todos eles são o efeito do nosso karma. Um dos objetivos do budista é purificar a mente por completo, para não mais renascer dessa maneira descontrolada no samsara, porque a gente observa que todos esses renascimentos, eles são da natureza do sofrimento. Então esse é o objetivo do budismo, se libertar do sofrimento. Você fala de samsara, é a roda do samsara, né? Ciclo de vida e morte. Morte, ininterrupto. A gente tem que sair desse ciclo. O correto seria isso. Isso é o objetivo principal do caminho budista, a libertação do samsara. Você atingir a suprema paz interior da mente e se libertar do karma que faz a gente ficar renascendo de forma descontrolada no samsara, experienciando vida e morte, doenças, envelhecimento, tudo isso. Para que a gente fuja disso, a gente tem que parar de desejar? Tem vários tipos de desejo, né? As pessoas não entendem isso muito bem, às vezes confundem isso. Tem desejos que são positivos, muito bons, a gente tem que cultivar eles. Tem desejos que são neutros, simplesmente escolher qual cor da meia você vai colocar, ou então querer ver os seus amigos, não tem problema nenhum nesse tipo de desejo. Agora tem desejos que são desejos descontrolados, né? Esses desejos descontrolados a gente pode observar que eles perturbam muito a nossa mente, causam muito mal e, do ponto de vista prático, nos levam a fazer muitas coisas prejudiciais para nós e para os outros. Esse tipo de desejo a gente tem que abandonar para ser feliz. Não, assim, o desejo que não é completo, né, ele fica para uma próxima vida? Seria isso? Então a gente volta nessa roda o tempo inteiro? Ou por exemplo, o que mais prático? O que define que eu não entro mais nessa roda, que eu não entraria mais nessa roda de reencarnar ou de renascer? Então, para a gente poder parar de renascer no samsara, nós temos que abandonar as delusões, que são esses estados mentais descontrolados, aflitivos, mentes perturbadas, como o desejo descontrolado, que a gente chama de apego. Entendi. Mas os outros tipos de desejo, eles não perturbam a nossa mente. Não tem problema, não nos levam a cometer ações negativas. É esse tipo de desejo que você precisa abandonar. A raiva, a inveja, orgulho, a ignorância, tudo isso você precisa abandonar, porque é isso que nos leva para as experiências de sofrimento, para o descontrole, o renascimento cíclico. Milo, então, ao abandonar isso, a gente se liberta do samsara. Adorei conversar contigo, até pela simplicidade que você passou, o assunto karma, que parece que é um assunto tão complexo, é complexo também o assunto, mas você passou de uma forma bem leve. Tá? Muito obrigado. Eu que te agradeço, viu? Muito obrigado. Obrigado. Não saia daí, já estamos de volta, ainda tem uma mensagem final com o Milo. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 29 de abril, atendimento de mapa astrológico kármico. Já no dia 7 de maio, workshop Linguagem do Corpo com Cristina Cairo. E no dia 12 de maio, a excursão para o fenômeno do algodão. Informações 13 3284 9714. O programa Estrelando de hoje está terminando
E a mensagem final fica mais uma vez por conta do nosso entrevistado, do Milo. Bom, eu gostaria de aconselhar todos, não sei se eu puder fazer isso, a cultivarem mais paz interior. Todo mundo tem acesso à própria mente. A gente pode identificar estados mentais negativos e abandonar. E perceber as nossas virtudes, nossas mentes felizes e ficar cultivando isso, meditando, nos acostumando com isso. Muito obrigado, Milo, mais uma vez. Obrigado. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.